Vote nos candidatos do Progressistas. Vote 11. Na minha carreira como médico, eu já atendi mais de 100 mil pacientes. Para cuidar de pessoas, tem que ter histórico, legado. Naquele momento em que você precisa salvar uma vida, a resposta tem que ser imediata e eficiente. Tem que estar preparado e saber agir. Agora, para ampliar essa missão, eu quero ser o seu vereador, colocando a minha vida e a minha experiência a serviço de Campinas. Eu sou o Dr. Ianco, conto com o seu apoio e no dia 6 de outubro, vote 11 mil. Scooby-Doo, cadê você? Tô aqui. Ei, Salsicha, o Scooby e a turma toda estão aqui na oficina do estudante. Vem pra oficina você também. Aqui você aprende de verdade e sem mistério. Colégio Oficina do Estudante. Matrículas abertas. Fala, presidente Lula. Agora é hora de votar em quem vai nos ajudar a colocar a sua cidade no rumo certo. Em Campinas, vote Pedro Tourinho. Pedro Tourinho. Serei o prefeito das grandes parcerias, com a iniciativa privada, com o governo do estado e principalmente com o governo federal. Porque um prefeito não pode colocar a disputa política, os interesses partidários e pessoais à frente dos interesses da população. Pedro Tourinho, prefeito 13. Coligação Mudança de Verdade, Federação Brasil da Esperança, PT, PC do PPV, Federação Pessoal Rede. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmac.com.br. Dê um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman. Ligue 0800 591 2223. Apresentação, Eliel Almeida. São 4h08. Muito boa tarde para você que chega com a gente na Central Brasileira de Notícias. Hoje é terça-feira, dia 1º de outubro. Entramos no mês 10 do capítulo 2024 deste planeta aqui, depois que aquele homem amassou o barro aqui, hein? Aliás, a terra onde o homem amassou o barro tá complicada lá, hein? Tá um negócio de míssil pra lá, míssil pra cá. Eu não sei porque que o pessoal não resolve as coisas no diálogo, né? Essa questão aí é histórica. Tem que conversar, que nem ontem no jogo Ponte Preta e Novo Horizontino. No primeiro tempo dava vontade de tirar uns 3 no tapa. Mas aí conversou no segundo tempo, voltou, perfeito. Até porque quem tava atrapalhando ficou no intervalo, né? No vestiário. Queria mandar um grande abraço, começando o programa já animado, ao Nelsinho Batista. Nelsinho, Ponte Preta é sem Elvis e mais 11, tá? Porque ontem ficou provado o tanto que o Elvis é uma âncora no meio-campo da Ponte Preta. Saiu no intervalo e a Ponte evoluiu consideravelmente. Por falar em âncora, vamos falar do último colocado da Série B, Guarani. Tinha chance de sair na próxima rodada da lanterna, né? Mas acabou tropeçando. Eu considero um tropeço no Avaí. Eu considero. Faltou qualidade de finalização pro time sair. Aliás, o jogo foi sofrível, hein? Foi sofrível. E claro, por falar em âncora, Corinthians também é destaque, já que o Timão vai entrar com uma ação no STJD pedindo a anulação da definição das datas lá da Copa do Brasil. Corinthians quer que mantenha-se o que foi definido quando assinaram o documento lá, ó. 2 quartas-feiras. Tá, né? Hã? O Vasco tá junto com o Corinthians. O Vasco já entrou. Sim. O Corinthians tá naquela ameaça lá, tá nos ameaços. E uma terça-feira de nenhum jogo, né? Hoje não tem nada. Champions League agora. Nem o alternativo. Champions League na onde? Cadê aí? Não tá aparecendo aí. Ih, ferrou, hein? Foi no SBT. Tem um Arsenal e... Opa. Puta, no dia de aniversário da IPTV, 45 anos. Mas o que tá transmitindo a Champions League é justamente esse canal. Faz o aniversário, mas quem ganha o presente sabe? Olha, vou falar. Bateu o recorde, hein? A gente vive com você, Globo, futebol aqui é emoção. Premier Futebol Clube. Foi a enchida de fralda mais rápida da história desse Sport programa. TV. Sport TV. Sport TV. Manda. Ano que vem acho que Esqueceu? a Sport TV vai fazer. Esqueceu o slogan do Sport TV? O canal campeão. O canal campeão. Canal campeão. É isso aí, mas Boa, eu acho que sem clubismo o melhor era o Bandeirantes, o canal do esporte. E ficou, né? A molecada Ficou. que joga A nossa até geração, hoje. a nossa... Bateu!
Bandeirantes. Outro dia meu moleque perguntou por que a turma vai jogar bola quando chuta pra fora fala Bandeirantes. Porque mas agora com todo o respeito, assim, a brincadeira, parabéns à mãe de todos, hein? Parabéns à IPTV pelos seus 45 anos de muita informação com credibilidade, com jornalismo sério e quantas histórias contadas do cotidiano de gente simples, de gente que move a economia. Parabéns à nossa digníssima emissora pioneira de televisão, a IPTV. Da nossa região, da nossa comunidade. Daqui pra aqui. Com certeza, com certeza. Tá tudo errado aí. Valorizando toda a nossa região e que venham mais 45 anos, com certeza. De muita pujança. De muito trabalho. E um grande abraço pra você, Cabelo. Obrigado. Quanto tempo de casa, Cabelo? Metade, né? 21. 21, olha, metade mesmo, hein? Metade. 21 anos. Quanto tempo de casa já, Lupe? Eu tenho pouco, eu tenho... Um ano e alguma coisa, né? 2023 é um ano e pouco. Vai fazer 2 em janeiro. Quanto tempo, Carlota? A nova roupagem junto com o Lupe e CBN 2016. Olha, que legal. Bastante. Aliás, essa nova roupagem amanhã um ano de estúdio. 10 anos. Amanhã um ano de estúdio. 2 de outubro de 2023. Um ano de estúdio o quê? Aqui um ano de estúdio. Você veio em Campinas, você conhece? Tá gostando do serviço? Já ouvi falar. Ô, Cabelo, nesses 21 anos, 2 passagens pra IPTV, pela IPTV, o que mais te marcou? A morte de Toninho, você estava na empresa ou não? Tava. A morte do Toninho. Tava, foi no dia 11, não, dia 2001, 10 de setembro. 10 de setembro de 2001. É que, não, e assim... foi abafada pelos aviões, mas não foi, aqui não foi muito abafado, não. Inclusive a imprensa, os profissionais da Globo vieram pra cá, utilizaram as instalações pra ajudar. Teve gente que não ficou muito satisfeito, não. Parece que não. De São Paulo pra cá, mas acontece. Mas não foi o fato mais nessa sua... Marcante foi. Foi muito pesado. No campo jornalístico, né? Agora no esportivo eu poderia discorrer. A queda do avião. Acho que a queda do avião também é algo que marca, né? Nossa, do avião. É um negócio. E foi em setembro também, né? Então, acho que foi. É outra página. Guardadas as devidas proporções, mas acho que a queda do avião na região de Campinas. Foi em agosto. Foi agosto? Foi. Mas é um negócio... Até pelo número de pessoas, né, Leon? E assim... E a maneira, parece que meio que ao vivo, né? É claro, não é mas todo dia... o acidente aéreo é muito impactante, né? Sim, não é todo dia que você vê um assassinato de um político ao nível de um prefeito. Um mandatário da cidade. Mas também não é toda hora que cai um avião com 62 pessoas. E da maneira que caiu, né? Exato. Assim, parece que todo mundo vendo, né? Um negócio São surreal. notícias eu acho que marcaram, né? São fatos marcantes, cada um tem a sua Exato. dimensão. Mas... Alguns acessos, Cabelo? Tem acesso. Não, tem coisa boa. Tem o título da Inter de Limeira em 86. Você tava aqui? Não tava, né? Eu cheguei em 2000. Em 86 ele tava dando aula no Senac, depois ele veio pra cá. Veio trabalhar aqui. Ô, Carlão, você tem 5 aí? Tem? 5? Não tem, né? Você tem, Chaibe? Não tem. Você tem 5, Lu? Vou ficar devendo. É pra completar os 6 que prometeram ontem. Não tem, né? Não tem. Mas assim, não veio, né? Eu queria... emocionado, né? O Porque emocionado, essas situações, elas não podem passar. Porque é o seguinte, o nosso amigo ali, pela segunda vez, ele vem com um otimismo exagerado. Também emoção, né? A emoção aflora o sentimento de William Cabelo. E ele coloca isso no ar. Cara, com todo respeito, Ou era sem nítido respeito que a nenhum Ponte também. não ganharia do Novo Horizonte. Mas era muito nítido. Eu só não imaginei que fosse tão nítido. Mas o futebol, ele é marcado pelo O imponderável. senhor foi citado? O senhor foi citado? Espera um minutinho. Se o senhor não foi citado, o senhor espera. O que acontece? Na rodada passada, eu perguntei, serão 6 pontos em disputa, quantos os times de Campinas vão conquistar? Você, 6 pontos. 0. Queimou largada. Né? Ontem, 1. Então vamos fazer o seguinte, até você que conduz esse programa com maestria, evitar qualquer tipo de palpite de William Cabelo quando as duas equipes ele fala com o coração, juntas. né? Por exemplo, sábado, no mesmo horário, mesmo esquece Cabelo Sexta. Não vai ter palpite, Não. porque a culpa das duas equipes lá embaixo passa pelos seus palpites com otimismo exagerado. O Cabelo tá pensando que tá morando em Madrid, né? Madrid, Peraí, mas eu posso? Milão. Não, agora você foi citado. Eu posso? Pode. Eu concordo com a tua explanação. Com a tua sugestão, mas então deve colocar o Eliel junto no balaio, porque ele, jornada dupla, também é lona, né? Não, mas pelo menos... E ele já foi mencionado... Cabelo, pelo menos eu tô aqui trabalhando. Posso ir pra tréplica? Posso ir pra tréplica? Mas eu também tô trabalhando. Coloca uma coisa na tua mente.
a corda sempre estoura pro lado mais fraco. É verdade, eu só esqueci desse detalhe. Eu não tenho mais nada a colocar. Cara, aliás, eu queria mandar um abraço pro Cícero. Olha, Cícero, hoje ele foi em casa lá, dar uma marido de aluguel. Vistoriada, isso, no aquecedor. E ele é fã permuta é duro, do Arena. Ele é abraço. fã da galera. E eu dedei todo mundo. Eu disse pra ele que olha que interessante, o time hein, que todo mundo torcia. Tá um calor daquele, o cara fala que o aquecedor deu problema. E o Cícero foi lá. Se tiver liberado permuta, tem umas 4 aqui pra Foi manutenção. Manutenção no aquecedor. Tá bom. Mas vamos lá. Ó, e eu vou cravar aqui, depois do que eu vi ontem, os times de Campinas brigam pela permanência. Essa que é a grande verdade. O Guarani já tá brigando desde quando começou o campeonato. Mas a Ponte Preta também briga pela permanência. Infelizmente. E ó, a vida dos times de Campinas está diretamente ligada ao Botafogo de Ribeirão Preto. Se não tomar cuidado, também entra no balaio. Se o Botafogo de Ribeirão Preto vence os dois, complica os dois. Aí eu concordo. Porque nós teremos, primeiro, Ponte e Bota no sabadão aqui em Campinas, e na quarta-feira o jogo atrasado Guarani e Botafogo. Exatamente. A vida dos times de Campinas passa pelo Botafogo, como também, se os times de Campinas conquistam os resultados em cima do Bota, complica ele e coloca ele ali. O Bota vem com o Zanardi aí, estreante. Márcio Zanardi. Deixa a moto velocidade para assumir inclusive o digníssimo Botafogo. Inclusive nas redes sociais de torcedores da Ponte Preta já tem um manifesto de todos querendo as 4 vitórias em casa, nada mais que isso, né? Se ela conseguir as 4 vitórias em casa, ela chega a 12 pontos mais, 44. Sim. Ficou. Contra Paysandu, Brusque, Guarani e Botafogo. Não, o Guarani é derby. Só tem o derby no meio. Aí é outra, aí é outra história. E pro Guarani também. O derby agora ficou legal muito horário, mais do que o derby. O horário oficial, né? Domingo, dia 20, 6h30 da noite. Mas já teve de segunda, 9 horas. Ah, não, mas o horário é bom, gente. Com todo respeito. O horário é bom. Domingão, 6h30. Dá pra almoçar com a família, curtir bom, mas não ali. é o perfeito, né? E aí sai, vai pro jogo, ou 9 horas da noite o cara tá em casa. Toma um banhão e descansa. Mas se colocasse às 4 da tarde seria mais legal. Não, mas aí ia reclamar que bate de frente com jogos e por aí vai. O calor intenso de Campinas. Eu acho 6h30, enfim... É no estádio da Ponte, não é? Então. Mas só que essa coisa, porque é derby pra Ponte e pro Guarani. O Guarani também. O Guarani tem que ir ao Majestoso e ganhar o jogo. Porque a situação do Guarani é até pior. Não, esse é o seu desejo. Mas o que vai acontecer dentro de campo Isso me lembra 2002. O derby do rebaixamento. Nossa, Rio-São Paulo. Rio-São Paulo, lembra? Nostálgico ele, hein? Não, mas é verdade. O que me lembra mesmo de nostalgia é que nesse dia, em algum tempo atrás, o Guarani o Bugre esteve em campo. No mesmo ano do lançamento desse sucesso aqui, ó. Cara. Esse Pode não aumentar. Tem como ele errar. Cara, assim, eu gostava mais das músicas românticas, mas pra mim, Air Supply, qualquer uma que colocar, eu vou... As músicas mais lentinhas, mais românticas... açucaradas. Exato. Você sabe que a Bela Mela, mas... Juro que eles não sabiam que era Madonna ontem. E gol do Arsenal, hein? Martinelli, olha lá. 1x0 pro Arsenal. Falei com a mãe dele hoje. Ó, que coisa boa. Pra cima do PSG de Neymar e companhia, hein? Nossa, calor, hein? Tá calor? Ele quer que coloca lá. Também? Tá parecendo... Pô, teve gente que comeu meia dúzia de almôndega hoje, ele tá aí de boa. Pode uma mistura, só pegou 2. Mas enfim, vamos lá. O importante é ser feliz. É isso aí. Ó, deixa eu mandar um grande abraço, porque hoje é dia 1º de outubro, tá acabando o ano, hein? Acabou, já entramos na curva final. Quem fez, fez. Ainda dá tempo, Dá tá? tempo. Não foi Martinelli, não. E eu queria mandar um abraço, porque hoje é comemorado, sabe o que, Cabelo? Não sei. Hoje, todos nós vamos chegar a essa idade. Sim. Hoje é o dia do idoso. Nesse ritmo que nós estamos, não vamos chegar, não. Não vamos chegar, não. O Cabelo talvez chega, tá mais próximo. O Scheibe vai tomar sol, esquece protetor, você acha que chega? A partir de quanto? É 65. 60. Eu não chego a 65. Acho que é 60, cara. Eu já tenho até meu seguro. A nova roupagem da... Pô, 60. Da jovem melhor idade é 60 anos, parece. É. Hoje é dia do idoso? Hoje é dia do idoso. O projeto de lei 5628/19 eleva de 60 para 65 anos a idade da pessoa considerada idosa para efeitos legais.
Manda mensagem aprovado esse aí. projeto? Hoje eu quero os idosos, então, participando do Arena. Vamos colocar 60 mais. 60 mais. 60 Vamos mais. no Fábio Scheib que ele não erra. A CBN tinha um nome legal. Ele só assim, errou né? na hora CBN que ele falou pra 60 colocar no mais. canal ali, mas isso aí é normal, né? Normal. Vambora, tá no ar o nosso Arena CBN. Você souber aí de que ano essa música do Air Supply, manda pra gente. 991869070. E já tem gente cobrando o cabelo aqui. Cadê os 6 pontos que o cabelo falou? Vou falar onde estão os 6 pontos. Beleza. Começou o Arena, hein? Não adianta mais fazer musiquinha que ficou bacana. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmac.com.br. Dê um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman. Ligue 0800 591 2223. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quatro horas e 24 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Boa tarde, meus amigos. Olha só, amanhã é meu aniversário. Vocês poderiam me presentear com uma camisa do Guarani. O Éder, se eu vou falar a verdade pra você, o tanto de gente que pede presente pra gente aqui. Derivaldo, grande Derivaldo, nosso corredor. Cadê os 6 pontos que falaram aí ontem? Bruno Pacchioni. O Bruno, foi o Cabelo que falou, tá? Caiu na sua conta, hein? Não, tem dia que... Mas é o segundo Washington de Campinas, muito infantil a Ponte Preta ontem. Nem para qualquer jogador tentar fazer um pênalti igual para ver se o juiz daria. É verdade, aliás... Gente, aquele ponto que marcaram a favor do Novo Horizontino ontem foi um descalabro. O Pablo Diego se jogou, Tá deu uma peitada. Cara, ele se joga pra cima do marcador. Foi o Castro, né? O árbitro foi lá e pênalti. Como assim? Você sabe que isso no basquete é falta de ataque, né? O Eliel citou isso aí. Eu tô com o Odinei Ribeiro, que ontem brilhantemente transmitiu o jogo pelo Premiere, pela Sport TV, e disse o seguinte... Pênalti mal dado não entra. Na hora da batida, o cara foi lá e o Pedrão pegou. Nossa. Mas o... Não, ontem o comentarista, eu não vi quem tava de comentarista, e o Odinei ficaram inconformados com a marcação Xavier. Gente, isso, pelo amor de Deus, é a vergonha da arbitragem. Assim como na semana passada o Lucas perdeu também quando deram um pênalti pro Botafogo Cara, contra o Botafogo. É aquela história. Feio, né? Nós estamos jogando, você tá paradinho, eu vou lá e trombo com você, o árbitro, opa, falta, pênalti. Gente, foi uma vergonha. E a Ponte não teve nem força pra reclamar. E teve um pênalti também no Guarani em cima do Caio Dantas, hein? Poderia ter marcado. Não sim. marcaram 15 minutos do primeiro tempo. Mas a situação da Ponte tá preocupante mesmo. Na verdade, que no segundo tempo, ontem a Ponte até tentou esboçar uma reação. Tentou mesmo. Muito mais pela tranquilidade do Novo Horizontino na partida. Tinha feito 2-0, poderia ter feito até mais no primeiro tempo.
Tava mais tranquilo em campo, mas a Ponte Mas eu acho que esboçando reação. contra o Botafogo ele vai pegar essa base do segundo tempo. Com certeza, gente. Eu tô achando que o Elvis Com vai todo pegar respeito um ao Elvis, mas banco tá precisando pra- muito. Não, e a única coisa que ele não pode é sentar agora. Tem que continuar se exercitando. Mas não dá pra ficar no time titular, não. E sábado é Vitória ou Vitória contra o Botafogo, duelo diretaço. Diretaço. Sim, 5 ganha da moral tarde, né? também, porque tá complicada a situação. O CRB tá mostrando uma Se ela crescente. perder, ela entra, Mas porque o sobre essa- CRB pega um sobre jogo em essas- casa, né? Ô, da onde que é esse Brest? Pega o Paysandu. Que tá jogando na Champions League. Da França. Meteu 4-0 no RB Salzburg, o homônimo lá do Bragantino Ó. nosso aqui. Que isso, hein? Pergunta no momento que a gente Ah, Fala da mas- Ponte, fala da Ponte, cara. Sobre o Elvis. Elvis. Menino Elvis. Fora de casa, eu concordo com o Carlão de Freitas com a opinião que ele traz aqui e não é de hoje. Raramente também, né? Porque Fora quando de fala casa, da Ponte, ele a nem Po- fala. A Ponte, ela tem dificuldade. Pô, venceu um jogo só fora de casa. Isso é verdade. Então é o seguinte, ela tem que jogar aquela tradicional jogar por uma bola. Exatamente. Monta o meio-campo ali, um ferrolho no meio-campo, tira o Elvis, deixa ele sentado, recupera ele aqui em Campinas, deixa ele fazendo um tratamento, se recuperando. E nos jogos em casa, usa o Elvis. Se o jogo tá difícil em casa, porque que acontece? Quando os times vêm pra Campinas jogar contra a Ponte, eles vêm fechado. E ele participa bem. E ele participa bem. Às vezes ele vai mal? Sim. E muitas vezes ele vai bem. Então acho que, sei lá, Mas poderia cairia ter bem feito- no grupo isso? Você acha que os jogadores vão aceitar numa boa? O cara ficar aqui nos jogos de fora e depois joga aqui em Cara, casa? depende mas da aí- ascendência dele do grupo. Se ele é um cara líder no grupo. Pelo que a gente ouve, é um cara Não que seria, não vai. teria grandes Porque problemas. se- não. Porque se ele escala, se escala ele fora e joga, tem alguém, não sei quem, que vai ter que correr dobrado pra marcar. Não adianta, fora de casa não pega na bola, não pega. É muito complicado. O futebol de hoje mudou muito, é contato, é imposição, e o Elvis não tem mobilidade. E fora de casa, E é aquilo como que- a Ponte joga retraída, é Se difícil. o Elvis fosse fininho, ele não estaria na Ponte. É. Ele não estaria na Ponte. E além disso, os torcedores também cobram um posicionamento também da diretoria, né, nesse momento tão Mas difícil. por que essa fala? Você acha que a Ponte é pouco pra ele, se ele tivesse em forma? Tá Não, dizendo porque que a Ponte só tem condições de ter jogador Não. do padrão do Elvis? Não, mas a porque realidade eu não do entendi futebol. a sua colocação. Ele é a agora. realidade do Mas aí futebol. você tá menosprezando a Ponte Preta. Não. Isso eu não posso aceitar. Só tem jogador baleado. Você Isso viu o eu não Arrascaeta posso na aceitar. Ponte Preta, Só por exemplo? não, você tá- não, você está menosprezando Não uma estou. camisa centenária. Não estou. E eu exijo um pouco mais de respeito Ano à passado, APP. ano passado ele quase foi embora. O Goiás. Vila, né? Não, Vila mas Nova. aí, quer dizer que se o jogador tiver em forma perfeitinho, ele não joga na Se ele Ponte. tivesse em forma... Você foi mal, Não, você não, foi não. mal. Não, eu não Você fui foi mal. mal. Você que tá colocando palavras na minha Não, boca. eu não tô Você colocando tá sendo... nada em Aliás, lugar você tá nenhum. sendo muito infantil. Essa é a Não, grande realidade. não. Você quer jogar a torcida Calma, contra cara, a minha pessoa. Não, cara, Não, você chega Não. aqui e diz se o Elvis Não, não, estivesse não, em não, forma, não. ele nem estaria na Ponte. Não. Pô, aí É o você tá seguinte. falando que a Ponte não tem condições de ter um camisa 10? Tem, mas pela qualidade Isso que o eu não Elvis... posso aceitar Se você falar da deixar Ponte. eu Você falar, fala o que você quiser da Ponte. calma. A Isso situação não. tá complicada. Só você fala que Não, cara, você Sabe tá o que falando que é? uma besteira Não. dessa e eu tenho que ficar Não, quieto? besteira não. Besteira quem tá falando é você. Ah, É o seguinte. Se o Elvis estivesse em forma, ele estaria ganhando muito mais e disputando a Série A do Campeonato Brasileiro por qualquer um dos times. Claro, times que estão aí... Assim como o Jeff fez beicinho também, quando não foi vendido pro Santos e que ficou na Ponte. Então, porque- assim, o Elvis tem muita qualidade. Do jeito que ele está fisicamente, ele tem condições de jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, não só pela Ponte, ele poderia estar jogando Vila, no Goiás, no Curitiba, em qualquer outro time. A Ponte não é que tem condições de ter um camisa 10. Não, a Ponte tem. É aliás, o que eu tenho que ouvir hoje. Não, tem sim, tem condições de ter um camisa 10, que é o Elvis hoje. Ou seja, pro nível da Ponte tá bom, né? Vou até pro repórter CBN. Não, calma. eu acho que você tá... Vamos conversar mais. Não, Não, você não tá é mais, distorcendo a minha cara. opinião. Você não, tá não. falando coisa errada aqui. Olá, caríssimos ouvintes e amigos da Rádio CBN. Sou Robson Evangelista, contador e consultor financeiro em Belo Horizonte. E para mim, a CBN faz parte essencial do meu dia a dia. Nas idas e vindas aos meus clientes, é a CBN que me acompanha sempre, mantendo-me sempre bem informado. Os jornais informativos da rádio me trazem as notícias mais frescas e os comentários dos especialistas são fundamentais para eu ter uma visão mais ampla e precisa dos fatos. Isso reflete diretamente no meu trabalho, seja em palestras, reuniões ou conversas com clientes, onde estou sempre atualizado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. A CBN é uma parceira silenciosa, mas indispensável, que contribui para o sucesso do meu trabalho. Muito obrigado e parabéns à rádio.
Muito obrigado, Robson Evangelista. E aí, na festa, tem a cereja do bolo, que é a seguinte. A gente pega a voz do Robson, coloca numa ferramenta de inteligência artificial e é com ele que você acompanha agora esta edição do Repórter CBN. Repórter CBN. Terça-feira, 1º de outubro de 2024. Israel anunciou que o espaço aéreo do país foi reaberto após o ataque do Irã. A autoridade aeroportuária do governo de Tel Aviv informou que todas as partidas ou chegadas de voos tinham sido canceladas durante o bombardeio iraniano ao Estado judeu. O Iraque e a Jordânia também haviam fechado os espaços aéreos após a ofensiva de Teherã. E um avião da Força Aérea Brasileira para repatriar brasileiros que estão em Beirute, no Líbano, decola amanhã. A aeronave vai partir do Rio de Janeiro e a previsão é de que cerca de 220 pessoas deixem o território libanês, afetado pelo conflito entre Israel e o grupo Hezbollah. Neste primeiro momento, o Itamaraty insiste que quem tiver condições financeiras tente embarcar em um voo comercial. Quem não puder sair por conta própria deve entrar na lista de repatriados do governo brasileiro. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o poder público precisa tomar uma decisão para evitar o assédio publicitário das casas de apostas. Segundo o político, medidas como limites para apostas online vão ser adotadas para proteger as famílias brasileiras. Haddad se reúne nesta tarde com membros do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária e da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão para tratar sobre a publicidade das bets. A primeira-dama de João Pessoa, Lauremília Lucena, deixou a prisão e vai cumprir medidas cautelares. Ela foi presa no último final de semana, suspeita de aliciar violentamente eleitores e de atuar em uma organização criminosa ligada às eleições municipais. A medida também alcança a secretária da mulher do prefeito. As duas investigadas receberam tornozeleiras eletrônicas que foram instaladas pela Secretaria de Administração Penitenciária. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Trânsito. São 4h35. Ô, Mário, vai com o trânsito aí que o estúdio caiu aqui, vai. Metro 110, pista sentido interior. Ainda tem trânsito intenso, atenção, mas já segue ali sem interdição pelo trecho. A Bandeirantes ainda é um bom caminho, tanto em direção do interior, quanto para quem vai em direção de São Paulo. Na Dom Pedro, aquele trecho com lentidão, chegada para a rodovia Anhanguera, a partir da região dos Amarais, no sentido de Jacareí, aí por enquanto ainda não tem ponto de parada. Falando também do anel viário Magalhães Teixeira, a movimentação já é maior no trevo de Valinhos, mas por enquanto ainda segue aí também sem pontos de parada nos dois sentidos. Eliel.
Feito, Mário. Obrigado. Você, como sempre, muito preciso, hein? Até o ponto final. Aniversário Carrefour. Milhares de vales compra de até R$200 de hora em hora direto no caixa. Vem pra nossa festa. Carrefour, alimente o seu melhor. Oi, gente. Aqui é Rafa Zimbaldi. É tempo de cuidar de Campinas. Vote nos candidatos a vereador do PDT. Vote 12789 por uma Campinas mais humana e solidária. Sandra Papa, 12789, Rafa Prefeito. Ed Maico, conhecido por Salazinha, 12.000 com Rafa 23. Valdo Garçom, 12012 com Rafa 23. Juntos faremos história. 40 anos em 4. Rodolfo Correia, 12333 com Rafa 23. Coligação Campinas, uma cidade para todos. Federação PSDB, Cidadania, Agir, PMB, PDT, União Brasil. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. E começa amanhã a semifinal entre Vôlei Renata e Guarulhos, em busca de uma vaga na decisão do Campeonato Paulista. O jogo de amanhã acontece na Grande São Paulo. O jogo da volta acontece no ginásio do Taquaral no sábado, dia 5. Amanhã, a partida acontece às 6h30 da tarde, com transmissão, 6h30 da noite, melhor dizendo, com transmissão da CBN Campinas, com Marco Guarizo e também com a Renata Rondini. Se a série terminar empatada, um Golden Set, um set de ouro, vai ser disputado no jogo da volta, aqui em Campinas, com 25 pontos em disputa. Scooby-Doo, cadê você? Eu tô aqui. Ei, Salsicha, o Scooby e a turma toda estão aqui na Oficina do Estudante. Vem pra oficina você também. Aqui você aprende de verdade e sem mistério. Colégio Oficina do Estudante. Matrículas abertas. Gente dormindo no chão, drogas na mão, tudo sujo, irmão, esse abandono sem solução. Para resolver o problema do centro, eu, Rafa Zimbaldi, vou criar uma força-tarefa com Nova Vida. Quem quer sair das drogas, terá a comunidade terapêutica. Quer voltar a trabalhar, terá a qualificação profissional. Quer voltar à cidade de origem, vai ganhar a passagem. Para quem comete o crime, vai ter o peso da lei. Uma coisa é certa, na rua, ninguém vai ficar. Vote 23, Rafa Prefeito. Coligação Campinas, uma cidade para todos. Federação PSDB, Cidadania, Agir, PMB, PDT, União Brasil. Arena CBN. São 4h38. Muito infantil a Ponte Preta ontem. Ah, isso eu já li. Hoje é um dia que deve ser muito comemorado. Aniversário da minha esposa Giovana, aniversário da IPTV, aniversário da CBN, meu aniversário. Ô, louco! Congratulations então. aos aniversariantes. Marcos Pimenta de Indaiatuba. Opa, Indaiatuba vai ficar pequena hoje, hein? Onde ele mora aí, ô Cabelo? O Marquinhos, isso, hein? Opa. 33 anos de CBN no Brasil. Pois é. Central Brasileira de Notícias. CBN Campinas completa 33 anos, dia 1º de novembro. Considerado também Dia do Homem, né? Dia do Homem. Sim, dia de Todos os Santos. Ah, tá. Ah, é? É. Sabia não? Dia do Homem, dia 1º de novembro. Rapaz, o duro é dar presente pra essa turma toda, né? Pra CBN, pra IPTV, pra esposa do nosso amigo do Pimenta pra e ele pro mesmo. Pimenta. São 4 presentes, cara. Atenção. Ah, meu Deus. Paulo Kikuchi. Lá vem pedrada. Boa tarde a todos da CBN. Alguém tem alguma dúvida que a grande falha da Ponte Preta está na defesa, na zaga? Mais respeito pela convicção que chega à teimosia do senhor Nelsinho Batista, que tirou o Sérgio Rafael aos 20 minutos, mas a falha no gol foi de Joilson. Espero que o senhor Nelsinho Batista reveja a escolha entre os zagueiros e veja com mais carinho o Akin, pois para mim a defesa da Ponte é Akin mais um. No meio, enquanto não tivermos Jé, faça o quadrado povoando nossos meio-campo. Só 2 atacantes e pronto. Perder para o Novo Horizontino não é anormal, ok? Não, foi tranquilo. Pela situação atual do Novo Horizontino é normal perder lá, né? Mas foi o primeiro tranquilo tempo aqui. Foi muito abaixo da Ponte. O ouvinte mandou bem, mandou bem. Boa tarde, ontem eu disse para não deixar o cabelo palpitar, mas vocês não me ouvem. É verdade, não ouvimos. Hoje é dia do vendedor. Não se esqueçam de mandar um abraço para nós vendedores que sempre se empenham para oferecer o melhor para o cliente. Faça chuva, faça sol. Cara, pior que é verdade mesmo. Tem um amigo meu vendedor que é vendedor dos bons, velho. Aquele lá vende a mãe 2 vezes e não entrega. Vende sangue pra vampiro.
Você sabe que vendedor é uma muito profissão bom. que a gente tem que... não é uma profissão... Alex Cruz da Vila Carrão. Parabéns, Alex. Ser vendedor é um dom. É um dom. É lábia, né? É muito difícil. Não é lábia, é dom. Não, lábia é no bom sentido. O cara tem que ter muito dom. E não fica desempregado, hein? Não fica. Não, mas aí que tá, né? E é uma pressão absurda, porque se ele não bate a meta, o salário, ele não é aquele salário bom que ele sempre vende quando bate a meta, Exato, né? é só o base. Parabéns aos vendedores aí pelo dom. É um dom. De vender, que é muito difícil. É que agora é chamado de executivo, né? Executivos, comerciais. Representantes comerciais. Exato. Então eu queria mandar um abraço para os nossos aqui, né? O grande Léo Guinese, Leozinho, a Neia, a Vanise, Vanessa, a Beth, todo o pessoal das rádios aí, porque tem que vender a propaganda, né? Tem que vender. Isso aí. O Vandir também falando que hoje é dia do representante comercial, isso aí. Galera, melhor idade só se for pra farmácia, a partir dos 50, dores no corpo inteiro. Mas não é 50 não. Wagner, do Residencial dos Com um Como. monte de Cosmo. dor A hora flex. que eu acordo é um terror. Ó, o ouvinte tá dizendo aqui, ano que vem não pago mais ônibus, hein? Rogério Aê! Pauletti. Boa, Rogério. Tá feliz, hein? Boa tarde, Joilson e Elvis, o mais 60 da Ponte Preta. Um grande abraço para os melhores do Arena e um abraço pro Eliel. Obrigado, Alexandre. Alexandre, olha lá, fazendo as pazes. Não deve ser o mesmo, né? Eliel, a culpa disso tudo que acontece com os times de Campinas é da CBN. Parece um prenúncio. Se não mudar isso ano que vem, é tudo C em Campinas. Desafio do Galo. Ah, entendi. C. Desafio ao Galo. CBNs. Tá na C, tá na B, tá indo pra C. Mas vamos lá. Vamos com a esperança. E aquele gol que a Ponte tomou aos 3 minutos de jogo, nem em jogo de festa de criança acontece. Aquilo foi uma aberração, velho. Se meu time Aquilo na foi uma quadra aberração. toma um gol daquele, eu vou Que embora. isso? Eu não jogo mais. Não, aquilo foi uma aberração. Né, Pelo amor de Deus. Até né? que enfim alguém defendeu o Elvis. Como assim? Tem ninguém defendendo o Elvis aqui não. Márcio Teixeira de Campinas e olha o que a minha caquinha proporciona no programa. Treta. Não, Márcio, tá tudo bem aqui, tá tudo tranquilo. Teve um supapo, Depois a gente faz um churrasco pra unir o grupo. Exato. Alô, Léo, do centro, mandando recado. Hoje é dia do idoso. Wilson Barretos, falamos aqui. Se o Elvis fosse magrinho, pode ter certeza que ele não jogaria na Ponte. Ele estava em qualquer outro time grande. Que isso? Mas aí você não pode abrir o braço assim, você tá dizendo que a Ponte é pequena. Eu não só abri o braço pra Você ajeitar o fez assim, microfone. tipo, é Não, isso que eu tô dizendo. Agora, até minha Não, postura corporal, o senhor quer não, interferir? Aí você tá no. Não, eu tô eu não tentando abri o te braço. prevenir. Eu não abri o braço. Tô tá? tentando te prevenir. Vamos aí, ó. Vamos em frente, Entendeu? vamos em frente. É muita. Tá pegando no meu pé, hein? É muita polêmica. Hein? Não é não. Boa Já tarde, não tô no Roberto dia bom de Americana. Quem seria favorito pra hoje no derby? Nossa, 0x0. Cheio de expulsões. 0x0, um com medo do outro. Foi igual o último, né? Nossa. O Guarani pressiona, depois a Ponte com um a mais também não joga. Bom, e o Guarani, Cabelo? Você assistiu? Um pouco. Depois eu vi o compacto. Depois Depois que das você viu. 10h45 ele assistiu ele assistiu meia hora, né? É isso. Até porque o espectador, né? Isso é 3 e 7. Manda pro ar. Vai o Bugrão? O Bugrão? Isso. Tá tudo bem? Tá tudo jóia. Então tá bom. Tá meio aéreo, né? Passado, né? Não. O Guarani, um jogo muito aquém, né? Um jogo... legal. Perfeito. Você gostou, Chave, do jogo? O Guarani tentou, de certa forma, conseguir o ataque, mas teve a ausência principal do Luan Dias, né? Meio campista da... Aliás, eu vou falar a verdade pra você. Foi gol preta do Guarani, hein? Vamos ver se ele tem condições. Confundiu o adversário. Eu acho. Eu acho que talvez em nenhum momento ele tinha condição. Exato, né? gente. O cara saiu carregado, velho. Porque a informação que soltaram é que ele foi barrado no vestiário, no teste. Então, né? mas quando o Guarani subiu para aquecimento, o Avaí também já estava aquecendo. Se tem alguém mais esperto lá, ia ver que era o Estevam que estava aquecendo. Na hora eu percebi, fiz aqui meus contatos. Sim. E aí recebi a informação, tá realizando um teste no vestiário. Beleza. Mas se ele já não subiu para aquecimento é porque já não tava bem. E parece que tá acabando o gás, né? Da novidade do Alan Al quando veio pro Guarani, aquele ímpeto, né? Ímpeto inicial, ganhando jogos improváveis, também ganhando o jogo da Chapecoense fora de casa, no próprio Brinco de Ouro também ganhando as partidas, mas desta vez também junta com a necessidade de vitória e com o desespero da última colocação.
Mas ontem o Guarani tentou... Pra mim, ontem era jogo pra vitória. Jogo pra vitória. Não poderia ter deixado não tinha escapar. outro Porque o Avaí resultado. não apresenta Até nada. porque, gente, é aquela coisa, ele não ganha O no brinco. atacante do Avaí é o Wagner Love, Wagner gente. Love. E aí não Pelo ganha amor no de brinco, Deus. tem que buscar fora. Fora é difícil, é mais complicado, é arbitragem contra, você joga atrás da linha da bola, é um perereco danado, é muito difícil. O Guarani entrou numa situação ruim, o Luan Dias fez muita falta, Caio Dantas caiu de produção, Sabe né? quem é o reserva do Wagner Love? Potker, que Potker, perdeu um gol velho. feito ontem. Então, é isso que eu tô dizendo. Como que você perde pra um time desse, cara? Mas Empata, o porque Guarani pra mim é também perder. O Guarani também, no papel, o Bahia até melhor que o Guarani. O Guarani ainda luta, se entrega tal, mas falta a inspiração, né? Uma jogada mais clara. E eu acho o que atacante essa finaliza fase, bem. esse momento tá dando desespero também no jogador. É. A obrigação de vitória, né? Mas se acabou o oxigênio do Alan Alves, você acabou numa. Tá acabando Agora, numa gente, péssima se hora, tem um né? jogo fora de casa que dá pro Guarani ganhar, é sábado. Aí você tá provocando... Não, porque é um confronto o direto. anfitrião, hein? Cuidado. É um confronto direto, é a cidade vizinha, Mas dá pra concordo. torcida comparecer. Não, são dois que ele pode ganhar. O Derby e o Ituano. Não. O Botafogo. O Botafogo, os três quarta-feira, jogos e o vencíveis. Ituano. Os 3 jogos Concordo vencíveis. com você. Por isso quando a gente fala do Derby, né? Mas rivalidade, é Derby. Não. O Guarani ele tem a obrigação de subir ao Majestoso e vencer. E a mesma coisa a Ponte. Não é o Derby, é rivalidade. Não, tem que vencer. E jogos vencíveis Mas para aí o não Guarani. dá, então vão empatar, ué. Mas os jogos vencíveis pro Guarani, Ituano, Botafogo e Ponte. Fora de casa. Em casa ele tem que matar tudo. Não, o ouvinte colocou aqui o Ricardo Souza de Indaiatuba. O pessoal tem que entender que o Novo Horizontino é muito melhor que a Ponte. Isso a gente entende. Sim. Mas você viu o primeiro tempo, Ricardão? Cara, aquele gol aos 3 minutos do Neto Pessoa. Não, e já toma um no, segundo no na primeiro sequência, tempo era pra ser anulado. 4-0. Cara, você pode enfrentar o Manchester City, mas não pode, igual o Fluminense no Mundial, você pode enfrentar o melhor time do mundo. É inadmissível tomar o gol da maneira que a Ponte tomou. Exato. Tá louco. Não, gente, no primeiro tempo era pra ser 4-0. Foi terrível. Teve um gol muito bem feito anulado. Por conta do pescocinho ali na frente, né? Do negócio mínimo. E ainda teve um pênalti que o Pedro Rocha defendeu. Então é isso que a gente tá dizendo. Não é proibido você perder pro Novo Horizontino, líder do campeonato. Sim, não tá é normal. isso. Mas o que a gente tá dizendo é a postura, o jeito como foi, né? Com 20 minutos era pra estar 3-0. Preocupante. Ponto. Que a gente 20 tá minutos de comentando jogo. Aí, por que se aplica no Guarani? Porque era pra ganhar. O Exato. Avaí é um time que tá ali, que não deu muito perigo pro Guarani. Não. O Avaí só chegou com perigo nessa bola do Potker, que foi um erro defensivo do Bugre. E o Guarani faltou finalização, né? O Marlon Maranhão, assim, Com todo respeito, não, joga não tô criticando, bem, não tô é criticando, bom jogador, não. mas Tô ele dizendo- precisa fazer uma coisa, Cabela. Cabela? Cabelo, perdão. Eu acho que é o desespero da situação. Ele não também, consegue cara. fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ele fez uma jogada linda no lado direito, no segundo tempo. Sim. Ele enfrentou 3 jogadores do Avaí. Era só rolar pro meio da área que tinham 2 jogadores, o Caio Dantas e mais um. Não sei se era o João Vitor. Acho que o João Vitor já tinha saído, não sei. Ele me rola pro lateral, pra cruzar, e o Guarani não acertou um cruzamento. E os Alan falou isso, escanteios no primeiro tempo? Escanteio péssimo. Mas convenhamos, tudo limitadinho, né? Com É, todo e- respeito, são profissionais, brigadores, lutadores, né? Estão jogando num clube como o Guarani, mas, cara, tudo... Sabe? mas é o que a gente tem, tem um né, carinho, Carlão? por exemplo, É. o João Vitor, é um menino aqui de Campinas, que a gente torce, já passou pela Ponte, criou raízes no Guarani. Perdeu um gol ontem. Cara, ele tem uma dificuldade, ele tem uma força pra chegar ali na proximidade da área, mas a jogada final do João Vitor é sempre complicada a finalizar. Ontem ele fez uma finalização do lado esquerdo, até quando tava resenhando com o Lupe hoje. Cara, ele pegou aquela bolinha da canela. Meu Deus do céu, mandou lá no placar eletrônico. E é um cara que tem potencial, tem força pra chegar, pra finalizar. Então é treino, sabe? Mas é muito jogador limitado, muito jogador limitado. E a parte mental também tá pegando Aí, bastante. conta aí tudo. arrebenta tudo. 4 horas e 49 minutos, intervalo. A gente tem um intervalo, né? Voltamos daqui a pouco. O ouvinte mandou aqui, ó. Boa tarde, senhores. Guarani e Ponte Preta já caíram. Que isso? Roberto Japone. Não diria Roberto isso, Japonês. ainda não. Que isso, ainda não. O Guarani, claro, a situação é mais delicada, a gente fala isso direto. Tá a 7 pontos hoje do primeiro fora da zona de rebaixamento, que é o Botafogo. Mas a Ponte Preta depende dessa sequência contra Depende o dela, Botafogo. O primeiro jogo agora, depois ela pega uma parada, né? Acho que é Sport. Ixi, esse esquece. Acho que é Botafogo e depois Sport, a Ponte Preta. O Ceará, não sei. Não, a Ponte tem o Ceará. Ceará fora, né? O jogo Eu pra acho Ponte que é sábado, que é... Tem que ganhar do Ponte Botafogo. Botafogo sábado e no outro sábado, dia 12, feriado, Ponte e Ceará lá no Castelão. Ah, tá Nossa. fácil a vida da Ponte. Tá difícil, tá difícil.
O ouvinte lembrou bem. E o gol que o Estevão perdeu? O do Guarani? Também teve um lance do Estevão. O Estevão é bom jogador. No Internacional era uma promessa também, mas acho que essa situação... Mas no Palmeiras ele encaixou, né? É outro, né? É outro? Que por sinal tá voltando também agora. Tá machucado, já começou a transição não é o Estevão aí, né, da seleção? Não, esse daí é o da base palmeirense. Inclusive a base palmeirense foi campeã ontem. Tá tricampeão brasileiro, Eu Palmeiras lancei a ontem. bola pra você, ó. 3-0 pra cima do Cruzeiro. Aproveitou, né? Sobre os olhares de Abel Ferreira e da Leila, hein? De todos os jogadores estavam lá. Voltou o time inteiro lá? Praticamente. Tem nada pra fazer, né? É, O Abel falou que queria segunda-feira. folga, aí coloca os caras pra ver jogo da Sub-20. Não, é bom que na folga a gente pode levar as esposas pra jantar, disse Abel Ferreira. Aí coloca os caras pra ver jogo da base. O jogador uma fica segundona. feliz, né? Fica feliz. Parabéns, hein? Ei, treinador de futebol. Ô, Cabelo, chama o intervalo aí, vai. Intervalo, já voltamos já. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmac.com.br. Dê um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman. Ligue 0800 591 2223. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN. Quatro horas e 54 minutos de volta com o nosso Arena CBN. O ouvinte perguntou se tem algum joguinho aleatório. Tem, meu caro William Cabelo. Não, hoje... Tinha um tocantinense, não tinha? O cardápio tá escasso hoje. Hoje tá, hein? Hoje tá... Não tem nenhum? E aquele da Terceirona de Goiânia? Tá tendo o Algarafa contra o Al-Ain. Champions da Ásia. Ontem teve como é que era? Guanabara City Mineiros. Tava 2-0, pô. Terceirona? Terceirona de Goiás. Série A3 de Goiás. Sensacional. Muito bem. Mais nada então, né? Por hora... Acriano, nada? Acriano. Mais o quê? Manda aí, Acho que tem algum de Tocantins. Na agenda do GE tem uns negócios bons lá. Deixa eu ver aqui. Vai, hoje tem Tigre e Independiente. Independentemente Rosário Central e Vélez Sarsfield. Bom jogo. E tem jogo... Será que vai ter? Não, foi adiado, né? Lá em Israel por conta dos bombardeios. Não vai ter jogo. Aliás, o futsal amanhã, né? Futsal amanhã, meio-dia, Brasil e Ucrânia. Jogo importantíssimo. É semifinal, né? E no outro lado, França, Argentina e França. Argentina e França. Brasil tentando chegar à final do campeonato de futsal. Eu gosto de futsal. Apesar que a quadra aumentou uma barbaridade, né? A gente tava acompanhando o jogo do Brasil. Dá até pra jogar 5 contra 5. Era Brasil e quem que a gente tava vendo? Costa Rica, né? Que o Brasil ganhou 5-0. Cara, a quadra aumentou uma barbaridade. Parece quadra de handball.
Do quê? Handball. Legal. Mas eu gosto de futsal. Inclusive, na minha opinião, o futsal teria que estar inserido nas Olimpíadas. Também Mas não depende de mim, né? Depende do Carlão. Mas do você sugeriu? Eu mandei uma carta, Tem que mandei sugerir. um ofício, mandei um e-mail, né? Não é coi, Fax. arroba coi, coi.br? Não, ponto .com só, né? Ih, será que eu mandei por e-mail errado? Eu acho que foi parar em outro lugar. acho que teve uma confusão. E amanhã tem também o jogo do Timão, né? Corinthians e Flamengo. Primeiro jogo no Maracanã. Tá dando todo esse embrólio aí no jogo da volta. O Felipe Luiz é técnico, né? Técnico, estreia amanhã. Não é mais interino. Não, vai até o final do ano. Vai até o final do ano com possibilidade de renovação. Com acordo do grupo também. O grupo aprovou a ideia. Felipe Então Luiz não é estreia técnico amanhã. interino, ele é técnico do Flamengo. E o Corinthians teve um problema de data aí, não conseguiu pagar, ia comprar Hugo Souza, não conseguiu pagar no momento certo, vai ter que desembolsar R$500 mil pra ele poder jogar amanhã na partida. Ele vai adquirir o jogador em definitivo, tá emprestado pelo Flamengo, mas a partir da manhã o Corinthians vai ter que pagar essa multa que tá vinculada ao contrato, Erro juvenil, hein? Sim. Nossa, mais uma vez, né? Mas eles têm? Tem? Ah, 500 tem, mil né? é pouco, né? Tem, Carlão? Ah, tem, né? Se o Carlão diz que tem, não dá sempre tem, não dá nem né? pra pensar em ficar sem o Hugo Souza, né? Imagina. E amanhã a pressão vai ser grande em cima dele lá. com a Amanhã galera, na onde o com a jogo, hein? nação. Maraca. Ih, rapaz. Vai ser com esse fato novo que criaram, o Felipe Luiz. Fato novo, Amanhã acho que o exatamente. Mengão... Vamos pro nosso digníssimo sarcófago. Grande sarcófago. Hoje Isso é década de 80 pura, né? eu acho que sim, hein? Não sei, não tô lembrado. Vamos lá, já abriu? Que sucesso gostoso pra você que tá indo embora pra casa. Som na caixa! Quem tá cantando mesmo? O Ahá, direto da Noruega para o mundo. Como é que escreve Ahá? Hífen A, Tá. hífen H. E aí você Ara. Ô, Cabelo, quem que já entrou em campo? A Ponte ou o Guarani? O Guarani. Ele enfrentou quem? O Palmeiras. Me Ai, mas você também, você não me ajuda, gente. Não, vamos lá, vamos resolver isso. Calma. Quem tinha no Palmeiras? O Heraldo. Não é possível. Ele que foi revelado no Parque da Moca, passou pela base do Nacional. 88. O Heraldo, ele teve uma passagem também pela Francana. Foi. Gida, Barretos. E depois, eu não sei se o Bizu. Eliel vai se lembrar, mas ele treinou a base, o Sub-15 do Sertãozinho. Do Pontal Futebol Clube. O Pontal já existia? né? Já foi o do Jogaria, Pontal lateral Futebol esquerdo, Clube um que pouco mais perdeu velho, pro né? Sertãozinho. diga-se Então de foi passagem. isso. Foi isso. E aí, Fábio Chaib? 88. 88 é o palpite de Fábio Chaib. E aí, Carlão? Eu vou de 8-9. 8-9 pra Carlão de Freitas. E aí, Eliel? Já cravou com a grande touch do Ahá. Já cravou. Então vamos ao VT. Vamos ao VT. Começo com essa boa jogada de Mário. O troco do Palmeiras veio com muita violência do lateral Denis. Aqui, ele acerta um tapa no rosto de Mário. Depois, faz outra falta dura sobre o mesmo jogador do Bugre. Mas quem sai na frente é mesmo o Guarani. Alberes cruza, Cilinho desvia e Careca empurra para o gol. 1-0. O Palmeiras empata logo em seguida, com esse belo gol de Gaúcho. 1-1. No segundo tempo, o Guarani voltou mais ofensivo e passou na frente com Careca. Ele fez grande jogada e chutou prensado. Zete estava adiantado e tomou por cobertura. Guarani, 2-1. Perdendo, o Palmeiras foi à frente. Edu sofreu falta de Wagner e na cobrança acertou o travessão de Sérgio Neri. Mas o dia era mesmo do Bugre. E após a cobrança de falta defeituosa de Marquinhos, Wagner Mancini acertou um chute indefensável para Zete. Final, Guarani 3, Palmeiras 1. E aí, quem acertou? Vai no seu Passou. tempo aí, viu? Tá tranquilo. Tá saindo o cabelo? Tá saindo. Então vai. Não tá saindo, não. Não tá saindo, não. É o número 74. É o 74. Agora não. foi. Agora foi. Temos ganhador. Quem é? Fábio Chaves. Guarani 3, Palmeiras 1, Brasileirão de 88. Guarani de Sérgio Neri, Marquinhos, Wagner Júnior e Alberes, Tozinho, Wagner Mancini, Zé Rubens, depois Pedrinho Maradona, Careca Bianchese, Mário Maguila, depois Tony Cilinho, técnico finado Eli Carlos. Palmeiras de Zete, Zanata, Márcio, depois Toninho, Cecílio, Heraldo e Denis, Lino, Gerson Caçapa e Célio, depois Mauro,
Mal jogou no Corinthians também, vamos Ditinho Souza, ex-ginásio pinhalense, Gaúcha e Edu, técnico senhor Enio Andrade. Gaúcho. Reportagem de José Carlos Silva com narração de Oliveira Faleceu, Andrade. coitado. Contra o Cuiabá. Faleceu lá em Cuiabá. Hoje não tem palpite, né? Hoje não tem palpite. Não tem jogo, não tem nada. É melhor também. Vamos lá descansar depois. Hoje. O microfone número 144 também tá desligado. Todos ali estão desligados, viu, Nilson? Ó, tá desligado. Ah, muito bem. Agora a paulada foi grande. Situação preocupante da Ponte Preta do Guarani. Vamos embora, né? Acho que nós estamos precisando ir embora. Ruim pra região também. Preocupado com o Ituano também, com os dois e com o Ituano. Só faltavam os três, cara. Aí o churrasco nosso vai ser na Série C. E o Botafogo também junto. Ferroviária não sobe e fica um Paulistão, né? Mas 3 é duro. Imagina, Ituano. Você tá preocupado, então? Preocupado com a Ponte Guarani, principalmente. Com essa preocupação, o Eliel vai embora e encerra. Arena CBN. Obrigado, vale. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. Munkmac.com.br. Dê um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman. Ligue 0800